só quero encorajá-lo esta noite. Você não tem que ter medo. Você pode sentir medo, mas você não tem que ter medo. Há uma grande diferença em sentir medo e ter medo. Você pode seguir em frente com os joelhos tremendo e a sua boca seca e o seu coração acelerado, e você pode apenas dizer: Deus está comigo, Ele nunca vai me deixar nem me desamparar, e eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer e eu não vou ter medo. Bem, esta noite eu quero te ensinar sobre enfrentar o medo e encontrar a liberdade. Eu acho incrível o quanto o medo rouba das pessoas e como ele traz tormento na vida delas. Eu acredito que o medo é um espírito mestre que Satanás usa para tentar impedir as pessoas de avançarem. Eu não tenho uma mensagem para dizer-lhe como não sentir medo, mas eu posso ensinar-lhe a enfrentar o medo e não deixar que ele o controle. Quanto mais você enfrentá-lo, menos o diabo vai incomodá-lo com ele. A fé é a única coisa que vence o medo. Se tivermos fé, recebemos de Deus. Se temos medo, nós recebemos do inimigo. Libertação do medo significa que não vamos deixar que o medo nos controle. Podemos até sentir o sintoma físico ou emocional de medo, mas podemos nos recusar a obedecer às suas ameaças intimidadoras. Aprendemos a obedecer a Deus e crer que Ele está conosco o tempo todo e prosseguimos na presença do medo. Coragem significa continuar a fazer progressos enquanto você ainda sente medo. Nós aprendemos como fazer mesmo com medo. Há uma grande revelação e compreensão que Deus me deu, provavelmente há mais de 20 anos atrás. Eu pensava que enquanto eu sentisse medo, eu era uma pessoa covarde. Eu continuava querendo não sentir medo. E eu aprendi que o medo sempre vai apresentar a si mesmo. Essa é a única maneira que Satanás tem para nos impedir de fazer progressos. Nós não vamos viver sem sentir medo de vez em quando. Quanto mais nos entregamos a Ele, mais controle Ele tem sobre nós. Alguns de vocês podem estar lidando com medos paralisantes em suas vidas. Medos estranhos, medos incomuns. Você pode ter medo dos quais você tem vergonha até de falar para alguém a respeito. A lista de fobias com as quais as pessoas lidam diariamente tem páginas e mais páginas quando você começa a estudá-las. Quanto mais você confrontar o medo, quanto mais você faz o que quer fazer, o que você precisa fazer e o que deveria fazer, não importa se você sentir medo ou não, ele vai ficar fraco e mais fraco em sua vida. Acredite em mim, você não pode simplesmente orar para que o medo vá embora. Você tem que enfrentá-lo. Você tem que aprender a não ter medo do medo. Medo, M-E-D-O, quer dizer evidência falsa do que parece real. Isso faz você pensar que algo que nunca pode acontecer vai acontecer. Agora, eu acredito que você pode temer as coisas em sua vida, mas muitas das coisas que tememos nunca realmente acontecem, e mesmo que aconteçam, o medo que nos atormenta, na verdade, é pior do que a coisa seria se ela acontecesse. É assim como eu lhe digo. Eu quero também incentivá-lo a ficar longe do pavor, porque o pavor é um parente muito próximo do medo. Leva diretamente ao medo. Nós dizemos tantas vezes: eu tenho medo de sair para a rua, eu tenho pavor de dirigir no trânsito. Alguns de vocês devem ter pensado: eu terei pavor de dirigir para casa amanhã quando a conferência acabar. Porque você já está planejando deixar que o diabo roube a alegria do que você aprendeu aqui, porque você já colocou em sua cabeça que vai ter pavor de voltar para casa. Deus não te trouxe aqui para que você tenha medo de voltar para casa, Ele trouxe você aqui para equipá-lo a voltar para casa com uma atitude diferente da que você chegou. Ele quer mandá-lo para casa, corajoso, cheio de fé, não temendo todas as mesmas coisas que você temia quando você saiu. E esta noite eu quero ensinar-lhe acerca de 7 diferentes tipos de medo. Eu provavelmente vou demorar um pouco mais de tempo em alguns do que em outros. Com alguns você está familiarizado, com outros apenas será um lembrete.
Alguns vão ser um pouco exclusivos para você, coisas que nós temos uma tendência a temer que talvez você nunca sequer pensou a respeito. Assim, o primeiro que eu quero falar com você a respeito é o medo de problemas, provações e tribulações. Eu só quero começar dizendo que não há necessidade de temê-los. Eu garanto que você vai tê-los. Uma certa vez, uma amiga minha, ela estava com seus 40 anos, ela tinha ficado grávida pela primeira vez e ela estava realmente com medo de dar à luz. E ela disse, eu estou com tanto medo de que vá doer. E eu disse, eu posso resolver isso para você? Pode, eu disse, você não tem que ter medo, vai doer. Mas milhões de mulheres têm passado por isso. E elas ainda estão vivas. Nós não podemos nos deixar começar a temer alguma coisa que vai acontecer de qualquer maneira, porque se nós tememos, isso só vai fazer a dor de tudo ser muito pior do que seria. Você sabe se tiver dor em algum lugar em seu corpo? Como meu ortopedista me disse, quando minhas costas doeram por cerca de 1 ano e meio e foi realmente muito ruim, foi quando eu comecei a usar esta cadeira e desde então decidi que eu gosto dela. Eu percebi que eu tenho idade suficiente, posso fazer o que eu quero e por vezes eu gosto de sentar-me aqui. Só sentar e ficar quietinha aqui desse jeito. Você não está tentando impressionar ninguém mais, não. E sabe, você está totalmente livre para ser quem você é e fazer o que quiser, sabe? E ele me disse, você tente não ficar tensa, sabe? E seja muito cuidadosa ou seu pescoço vai doer se você não fizer assim. Portanto, quanto mais temos medo da dor, pior ela fica e é dessa maneira em qualquer área da vida. O que eles dizem para fazer na hora do parto? Respirar, relaxar. Respirar, relaxar. E eu só quero usar esse princípio e compartilhar com você esta noite que tudo que você tem medo, o próprio medo vai torná-lo pior. Se você sabe que vai ter que passar por isso de qualquer maneira, então é totalmente inútil temer. O que você tem que fazer é dizer, Deus vai me dar a graça quando chegar a hora. Eu posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo que me fortalece. A vida não é fácil. Todos sabemos disso. Mas Deus tem nos equipado com o poder sobrenatural do Espírito Santo para fazer coisas difíceis com um sorriso no seu rosto e alegria no coração. Somos ungidos pelo Espírito Santo para sermos fortes. Amém? Você me ouviu? Somos ungidos pelo Espírito Santo para sermos fortes. Nós não temos de ter tudo fácil, nós não somos fracotes, estamos cheios do Espírito Santo. Somos guerreiros. Nós temos o poder de Deus em nossas vidas para fazermos grandes coisas. David estava falando sobre algumas coisas esta manhã, sobre o nosso país, e ele falou sobre sua história. Ele usou um grande exemplo de que se você ler um livro de história acurado, tem todas as coisas que Deus fez nele, é como uma coisa sobrenatural. Quando você vai lendo as coisas que Deus fez nos primeiros anos do nosso país, porque as pessoas eram dependentes da palavra de Deus, as leis foram baseadas na palavra de Deus. Então ele dizia que se você tirar Deus fora da história, que é o que acontece hoje em dia, a maioria dos livros em escolas ou livrarias não tem Deus neles mais. E assim, tudo que você tem é o natural. Bem, sem Deus somos apenas naturais. Nós não podemos fazer mais do que ninguém, mas nós temos o sobre. Temos o sobre para que possamos viver vidas sobrenaturais e fazermos coisas sobrenaturais. Sim, eu só quero encorajá-lo esta noite. Você não tem que ter medo. Você pode sentir medo, mas você não tem que ter medo. Há uma grande diferença em sentir medo e ter medo. Você pode seguir em frente com os joelhos tremendo e a sua boca seca e o seu coração acelerado, e você pode apenas dizer, Deus está comigo, Ele nunca vai me deixar nem me desamparar, e eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer, e eu não vou ter medo. O que me pode fazer o homem? Alguém está pronto para fazer assim? Obrigada. Então você não tem que ter medo de problemas. Você não tem que ter medo do problema vir. Ele virá.
Você disse, isso não é muito encorajador. Bem, é verdade. Eu não vou ajudá-lo mentindo para você. Seria tolice minha estar aqui e dizer-lhe, bem, se você exercitar a fé, você pode manter o diabo fora de suas costas e ele nunca mais trará problemas em sua vida. Isso é bobagem. Acho que as pessoas recuam por causa de pregações assim. Elas são salvas e, bem, agora Jesus vai vir e ele vai consertar tudo em minha vida. Bem, ele pode, mas pode levar muito mais tempo do que você gostaria. Ele quer que aprendamos a fazer coisas difíceis com ele e não evitar tudo o que é difícil para ser feliz. Marcos 4:35. Jesus entrou no barco com os discípulos e disse, deixe-nos ir para o outro lado. Agora, quando Jesus diz, vamos para o outro lado, você pode estar certo de que vai acabar chegando no outro lado. É simples assim. Vamos ver o próximo acontecimento. E deixando a multidão, levaram com eles apenas como estava no barco em que ele estava sentado e outros barcos estavam com eles também. E uma furiosa tempestade de vento, de proporções de um furacão, surgiu e as ondas batiam contra o barco, de modo que ele já estava ficando cheio. Jesus disse, vamos para o outro lado, e logo veio uma tempestade. Mas ele mesmo estava na polpa do barco, adormecido, dormindo. Já se sentiu como se Jesus estivesse dormindo em sua vida? E o acordaram e disseram, mestre, não te importas que nós pereçamos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se agora, fique quieto. E o vento cessou e afundou-se para descansar, como se esgotado pelo movimento. E houve imediatamente uma grande calma, tranquilidade perfeita. Agora eu quero lhe dar uma pequena pepita desse verso. Jesus não poderia ter falado pacificamente para aquela tempestade se ele estivesse preocupado. Você não pode falar de paz se você não tem paz. E o que fazemos na maioria das vezes é que nós temos uma situação preocupante e nós a deixamos nos preocupar, e então nossa preocupação apenas torna a situação pior ainda. Nós realmente agravamos os nossos problemas e os tornamos piores. Mas quando você permanece calmo, o diabo não sabe o que fazer com você. Ele absolutamente chega perto de ter um colapso nervoso. Quando ele joga tudo em você, como ele sabe fazer, e você continua caminhando em paz, caminhando em amor e louvando a Deus. Estou lhe ensinando como fazer guerra espiritual pelo caminho mais fácil e desfrutar de sua vida. O versículo 40, ele disse a eles, por que estão tímidos e medrosos? Como é que vocês não têm fé? Nenhuma confiança firme. Algumas traduções dizem que ele os repreendeu pelo medo. Precisamos ter certeza de que na tempestade permaneceremos os mesmos como quando não há tempestade. Na tempestade, temos que agir do mesmo jeito, como se não houvesse tempestade. O que significa ser mais do que vencedor? Acredito que significa que você já sabe que tem a vitória antes que venha o problema. Portanto, quando você ouvir falar de um problema, você não tem que ficar todo preocupado com isso. Você acabou de dizer, eu sei que vou vencer, eu tenho que passar por isso, mas Deus está comigo. Não gosto disso, não me agrada, mas eu posso fazê-lo. Eu posso fazer o que eu preciso fazer, eu não vou deixar isso roubar a minha paz, a minha alegria, arruinar o meu dia, mas vou fazer tudo o que eu preciso fazer, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho uma pequena frase que eu quero que entre no seu coração esta noite, que eu escrevi em minhas anotações. Ela diz, enfrentar e não temer. Enfrentar e não temer. 1 Coríntios 16, 9, Paulo disse, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Com a oportunidade vem a oposição. Eu digo, novo nível significa sempre novo diabo. Você pode orar para aquela promoção no trabalho, mas eu posso te dizer, você se torna o supervisor, o chefe, isso significa que vai haver mais pessoas que não gostam de você. Eu não estou sendo negativo, isso é apenas a verdade. Você pode pensar que todos te amam, mas eles não amam. Só porque você ama, isso não significa que todo mundo ame. Para quanto mais pessoas eu prego, mais eu tenho que aturar críticas.
Você tem que fazer uma escolha na vida de que vai manter os olhos sobre as coisas positivas e as coisas boas e vai deixar todas as pessoas que não têm nada a fazer além de reclamar apenas reclamar e você não vai deixá-las te incomodarem. Caso contrário, você perde o seu foco e você não pode fazer o que você deveria estar fazendo na sua vida. Você tem que conhecer a Deus, saber quem você é nele, saber que Ele te ama, que Ele tem um plano para a sua libertação. Antes mesmo de você ter um problema, Deus já tem o seu livramento planejado. Ele já tem a sua libertação planejada e precisamos aprender a dizer o que a Bíblia diz. Eu não preciso lutar nesta batalha, a batalha não é minha, ela é de Deus. Eu vou ficar em paz, em alegria e se Ele me disser para fazer alguma coisa, eu vou fazer, mas vou entrar em seu repouso, esperar por Ele para fazer os meus inimigos por escabelo dos meus pés. Eu quero que você tome uma decisão esta noite mesmo. Se você tiver apenas um dia na terra, você vai desfrutá-lo. Não deixe o diabo te atormentar com medo. Número 2. O medo de não conseguir o que queremos. Eu lhe digo, quando você começar a dizer às pessoas que elas não vão, você deve ver que multidão é se eu começar a dizer, e se o que você está pedindo a Deus não é o que Ele quer? E se você não conseguir o que quer? Não ouvi ninguém aplaudir? Nenhuma vez eu ouvi alguém aplaudir. Realmente não é uma mensagem muito popular. Mas a verdade é, eu posso dizer-lhe que cada um de vocês não vão ter tudo o que deseja. Alguns de vocês estão orando errado. Alguns de vocês estão orando por motivos errados. Alguns de vocês estão pedindo coisas que seriam devastadoras para você e você não sabe disso. Nem todo mundo vai ter tudo o que quer. E se você realmente ama a Deus e confia nele, você pode ser feliz a si mesmo. Às vezes, quanto mais queremos uma coisa, mais nós ficamos assustados com qualquer indicação de que podemos não obter aquilo que queremos. E se eu não casar? Você só não vai se casar. Há uma desvantagem nisso, mas, sabe, você não tem que pedir permissão a ninguém para fazer o que quiser também. Ei, eu amo ser casada, eu não estou desmerecendo ser casada, mas eu só estou dizendo que você pode ser feliz de qualquer maneira. E se isso? E se aquilo? Eu não acho que eu posso suportar isso. É demais para mim, eu não posso aguentar isso mais um dia. Sobrenatural. Vamos adicionar o sobre para a sua vida e acreditar que você pode fazer o que precisa. Você não tem que se casar para ter felicidade, para ser feliz. Você não tem que ter filhos para ser feliz. Você não tem que conseguir uma promoção no trabalho para ser feliz. Você não tem que ser o chefe para ser feliz. A felicidade mora em você. Vamos, eu disse, a felicidade mora em você. Tenho medo de não conseguir o que eu quero, sabe? Até que você possa orar a oração que Jesus orou. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, no entanto, seja feita a sua vontade, não a minha. Você sempre vai ter medo em sua vida de não conseguir o que quer. De fato, eu acho que nós oramos muito porque nós queremos. Precisamos orar mais. Deus, eu quero o que você quer. Eu quero o que você quiser, Senhor. Eu vou me deleitar em ti, tu me darás os desejos do teu coração que forem certos, eu confio em você para me dar o que é certo. Agora, quando eu vejo algo claramente na palavra, eu posso ousadamente orar por ela. Mas se não estiver coberto aqui, eu oro, Deus, estou lhe pedindo algo que eu quero, mas se isso não está certo, por favor, não me dê. Porque eu tive algumas coisas na minha vida que não eram certas, e confia em mim, não são boas. Vamos. Quantos de vocês já fizeram coisas desonestas e obras da carne que não eram certas para você? E em seguida você ficou realmente muito triste. Muito triste. Deus lhe dará aquilo que é certo para você e Ele vai dar a você no momento certo e da maneira certa. E nós precisamos confiar e não ter medo do que nós não vamos conseguir no nosso caminho. Você não tem que temer, tem que enfrentá-lo. Você não vai conseguir do seu jeito. Todo mundo que está sentado aqui esta noite não vai conseguir tudo o que pensa, que quer. Veja, ninguém aplaudiu.
Eu avisei antes do tempo e você ainda não aplaudiu? E todo mundo ficou com esses olhares estáticos? Realmente? Nós somos tão engraçados, né? Somos tão engraçados. Aquela carne. Eu quero. Eu quero. Deus nem sempre nos dá o que queremos, mas Ele sempre nos dá o que irá cooperar em última análise para o nosso bem. Só porque uma coisa não parece a coisa certa agora, isso não significa que ela não vai funcionar para o bem no final. Às vezes estamos tão viciados em conseguir do nosso jeito. Eu tive anos e anos da minha vida em que eu não poderia ser feliz se não fizesse do meu jeito. Obter do meu próprio jeito era como uma droga para mim. E se eu não tivesse do meu jeito, eu iria imediatamente para a autopiedade. Imediatamente. Vamos, alguém sabe o que eu estou falando? Se eu não pudesse manipular todos e controlar todo mundo, tudo em mim só ia. Eu fiquei cansada, eu chamava de ioiô da cristandade. Eu estava totalmente controlada por minhas circunstâncias. Totalmente controlada pelas circunstâncias. Se eu tivesse o que eu queria, eu ficava feliz. Se não, ficava triste. E eu cansei disso. Se você ficar cansado o suficiente, você pode mudar isso em sua vida. E você pode dizer, eu não vou viver mais assim. Vou colocar Deus no comando das circunstâncias. Eu confio nele mais do que em mim. Meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Meus pensamentos mais altos que os seus. Deixe Deus ser Deus em sua vida. Nós nos entregamos a uma miséria incalculável na vida, tentando conseguir o que queremos. Mas se vamos querer o que Deus quer mais do que queremos, nossa paz e alegria vão aumentar muito. Não há necessidade de temer, você não vai obter do seu jeito. A verdade é que você nem sempre consegue do seu jeito. Assim, aprenda a apreciar a realidade. Sim! Agora você aplaudiu? Tudo bem. E agora eu só quero dizer uma palavra especial para você, público da TV. Você não vai ter tudo do seu jeito o tempo todo também. Apenas para que você não pense que eu estou falando só com essas pessoas aqui, não incluindo você. Então pare de tentar obter de Deus o que você quer e aprenda a dizer o que Jesus disse. Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Amém? Número 3. O medo da imperfeição. Nem você pode passar por cima rápido porque você não precisa ter medo dele. Você não é perfeito, nunca vai ser perfeito. Nós nunca seremos perfeitos enquanto estivermos aqui nesta terra, nestes corpos. Perfeito não existe a igreja perfeita, o trabalho perfeito, a pessoa perfeita com quem se casar. Não tem filhos perfeitos. O perfeito ainda está voltando e ele ainda não chegou. E assim você pode muito bem ficar confortável sendo imperfeito. Fizemos uma pesquisa em nosso escritório e eu perguntei. Eu disse, eu gostaria de saber algumas coisas que as pessoas realmente gostariam de ouvir na pregação. Quais os assuntos que elas gostariam mesmo de ouvir? E isso foi alguns anos atrás. E foi muito interessante, havia muitos assuntos interessantes, mas o que a maioria respondeu foi... Eu quero saber quando eu estou fazendo o suficiente. Eu achei realmente interessante. Quando eu estou orando o suficiente. Quando estou lendo a Bíblia o suficiente. Quando estou fazendo boas obras o suficiente. Quando estou fazendo o suficiente. Eu tenho medo de não estar fazendo o suficiente. Alguém já passou por isso? Sempre pensando? Ou você tem esse... medo. Ou você tem um diabinho sentado em seus ombros, bem, o que você vai fazer? O que 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 vai fazer? E isto joga você no modo obras da carne. Você precisa orar até sentir paz. Não ore pelo relógio.
Não ore porque alguém veio à sua igreja, ou você viu pela TV alguém que deu testemunho de orar 5 horas a cada manhã, então você vai tentar fazer o mesmo porque elas fazem assim. Você vai ser uma pessoa miserável, entediada, infeliz. Eu tentei isso uma vez. Anunciei para minha família, vou começar a orar 4 horas todos os dias. Tivemos a visita de uma intercessora e, cara, ela tinha o poder de Deus sobre ela. Eu pensei, glória a Deus, eu quero isso também. Bem, o único problema foi que ela era ungida para fazer isso e eu não era. Eu orei sobre tudo que eu sabia, pensando que tinha passado 3 horas e só tinha passado 5 minutos. Deus tenha misericórdia. Eu não queria sair da sala de oração e eu tirei uma soneca. Quem já cochilou na oração? É quando você vai orar e você cai no sono, isso é o que eu chamo de cochilo de oração. Você acorda de vez em quando, ó Senhor, eu te amo, obrigado, Jesus. Ó, sim, eu cochilo de vez em quando. E então eu ouvi uma pregação sobre você não pode orar comigo pelo menos 1 hora. Então todo mundo, o mundo inteiro estava tentando orar 1 hora por dia. E espanta-me as coisas que nós aparentamos que Deus nos ungiu a fazer e nós falamos para todo mundo que eles têm que fazer também. Não me pergunte quanto tempo eu oro, eu nem vou lhe contar, eu nem sei mais. Eu oro muito ao longo do dia, eu não sei, eu não me importo. Hoje em dia eu não estou medindo e contando todas as coisas que eu faço. Gente, eu fiz muito disso. Eu entrei no programa para ler a Bíblia em 1 ano e você tinha que ler 6 capítulos por dia para conseguir em 1 ano. 2 em Provérbios, 2 em Salmos, 1 no Velho, 1 no Novo. Eu esqueci qual a fórmula. Eu fiz tudo certo por alguns dias e eu marcava no meu calendário. Tínhamos um calendário de marcações. A Karen ama fazer marcações. Quero dizer, nós ficamos animados com as marcações. Eu coloquei meu calendário na geladeira e realmente a razão pela qual eu coloquei na geladeira, eu lhe digo a verdade. Eu não sabia todas essas coisas porque eu não sabia como ser honesta comigo mesma. Eu colocava ali para que todos vissem o que eu estava fazendo. E eu fazia as minhas marcações e eu andava na frente da geladeira e a minha carne apenas inchava. Eu serei muito melhor se orar 4 horas por dia. E lendo toda a Bíblia em 1 ano. Bem, isso funcionou por um tempo, quando eu comecei a ficar para trás. Eu estava cerca de 36 capítulos atrás, e assim, eu tinha todos esses buracos ali no meu calendário, então, quando eu andava por esse calendário estúpido, ele ficava me condenando o tempo inteiro. Levei anos para superar isso, até que Deus me disse, você vai parar de ficar contando tudo o que você está fazendo, Joyce. Davi contou o povo para que ele pudesse se sentir bem sobre si e deixou uma maldição no campo. Eu poderia derrotar o inimigo. Olha para quantas pessoas eu tenho. Assim você não tem que temer não estar fazendo o suficiente, você não está fazendo. E não só isso, nunca vai fazer o suficiente. Jesus fez o suficiente. Ele fez o suficiente. Nós fazemos o que o Espírito nos guia a fazer, nós fazemos o que estamos ungidos para fazer e nós não nos comparemos com outras pessoas, porque Deus unge pessoas diferentes de formas diferentes. Vem agora. O meu tempo com Deus, meu tempo de oração na parte da manhã é como tomar um café da manhã espiritual. Eu não sei como explicar para você, mas eu sei quando eu estou satisfeita. Às vezes tenho que comer 2 horas, às vezes 30 minutos, às vezes 45, mas eu sei quando estou satisfeita. E quando eu me sinto satisfeita, eu me sinto completa e eu me sinto pronta para o dia. Mas eu não vou sair da minha casa até que eu tenha tomado o café da manhã espiritual, porque sei que além dele eu não posso nada.
Eu tenho fraquezas, eu preciso de sua força. Eu sou imperfeita, então eu preciso do perfeito trabalhando através de mim em todos os momentos. Mas não preciso contar tudo o que faço. Na verdade, eu acho que isso é ofensivo a Deus. Sabe por quê? Você se sente bem sobre si mesmo se faz muito. E sente-se mal sobre si mesmo se você não faz. Não estou dizendo que há algo errado em ter metas. Se você quiser ter uma meta de orar todos os dias durante 30 minutos, isto é bom. Mas não ore na carne. Não se sente lá e faça-se chegar a algo quando você já disse tudo o que precisa. Se já disse tudo o que precisa e quer ficar mais 30 minutos, apenas pare na presença de Deus e diga: aqui estou, Deus, a maior bagunça do universo, ajuda-me. Vamos lá, Deus quer uma comunicação honesta e não um monte de bobagens religiosas. Jesus não morreu para que pudéssemos ter uma religião, Ele morreu para que pudéssemos ter uma relação pessoal de amizade e intimidade com Ele. Intimidade. A vida é real, problemas são reais. Traga Jesus para a sua vida real, não apenas para a sua igreja, para a sua vida real. Aleluia. Eu estou meio que gostando disso. Vejamos Efésios 2, 8 e 9. É uma escritura que usamos para a salvação, mas precisamos aplicá-la a todas as áreas da nossa vida. Pois é por livre graça, favor imerecido de Deus que você está salvo. Liberto do julgamento e feito participantes da salvação de Cristo, através da fé. E isso, a salvação não vem de vós mesmos, não do seu próprio fazer, não veio através de seu próprio esforço, mas é dom de Deus. Não por causa de obras, não cumprimento das exigências da lei, para que ninguém se glorie. E não é o resultado do que qualquer pessoa possa fazer para que ninguém possa orgulhar-se nele ou levar glória para si mesmo. Esta é a verdade. Número 5. O medo de aproveitar-se de você. Eu ainda lido um pouco com isso. Deus nos diz para sermos mansos e humildes, mas nós tememos que se obedecermos, as pessoas andarão por cima de nós. Estamos com medo de que elas tirem vantagem de nós. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. Mansidão não é fraqueza, mas é força sob controle. Eu sempre tive a atitude: você não vai falar comigo assim, você não vai me tratar mal. Eu não sabia como esperar em Deus para ser meu defensor. Eu queria ter a certeza que poderia resolver tudo por mim mesma. Eu tinha sido maltratada na minha vida e eu meio que fiz uma promessa para mim mesma: ninguém vai me maltratar novamente. Quando você faz esse tipo de promessa interna, às vezes você tem momentos difíceis nos relacionamentos. Tenha cuidado com esse tipo de pensamento. Eu tenho medo de confiar nas pessoas, não posso confiar em ninguém. Isso não é totalmente verdade. Mas eu vou te dizer, você não tem que temer as pessoas tirarem vantagens de você, elas vão. Você não tem que ter medo disso. Alguém vai tentar de vez em quando, mas Deus é o seu defensor e Ele vai lidar com aquelas que tentarem abusar de você. Deus lidará com elas. Você não pode isolar-se a si mesmo, recusar-se a se envolver com ninguém porque você está com medo de ser ferido. O amor dói. Você não pode amar e nunca sentir dor. Se você se abre ao amor, você vai ter um pouco de dor, mas você causa dor também. Olá. Obrigada pelo encorajamento. 2 Timóteo 4,14. Eu quero que você vire algumas coisas para Deus hoje. Basta virá-las para Deus. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, disse Paulo. O Senhor lhe pague segundo suas obras. Cara, eu gosto dessa atitude. Rapaz, esse cara realmente se aproveitou de mim e me maltratou. Sabe, Deus falou ao meu marido anos atrás e disse algo que nos ajudou em muitas situações da nossa vida. Ele disse: ninguém pode roubar de você se você tiver confiança em mim. Porque tudo que tirarem de você,
Se você é uma pessoa de integridade, o que tirarem de você, se eu tiver que passar através de 1000 pessoas, eu tirarei delas e devolverei a você. E assim, Dave e eu nem sequer ficamos bravos mais. Se nós temos algum tipo de reparo feito e eles não fizeram direito, eles não vão voltar para corrigir. Nós fazemos o que podemos para tentar levá-los a assumir a responsabilidade adequada e corrigi-los também. Mas se não fazem, dizemos, bem, não ficarei chateado. Vire para Deus. Eles não podem roubar de nós, Deus. Confiamos em Ti para nos devolver. Eu quero encorajá-lo a fazer isso. As pessoas não podem roubá-lo se você tiver a atitude de Deus. Eles não podem roubar de mim, porque você vai tirar deles e trazer de volta para mim de um jeito ou de outro. Você está no comando da minha vingança. Você vai me pagar de volta. Caso contrário, você vai ficar louco o tempo todo porque as pessoas não estão sendo corretas. As pessoas no mundo nem sequer nos tratam bem. Especialmente não do jeito que o mundo é hoje em dia. Há mais pessoas lá fora que não mantêm sua palavra, eu penso, do que as pessoas que o fazem. Então é difícil, é um desafio constante. E eu tive pessoas que eu nunca pensei que fariam certas coisas como fizeram, eu simplesmente fiquei de boca aberta. E a primeira coisa que vem à sua mente, e na minha também é, não se pode confiar em ninguém, eu não vou confiar em ninguém mais, eu não quero saber. Mas depois eu penso, eu digo, é errado, eu não vou fazer isso, porque não é justo colocar isso em outras pessoas, há pessoas boas, há grandes pessoas, pessoas maravilhosas que mantêm a sua palavra e podemos confiar nelas. Não deixe que o diabo minta para você e coloque-o no medo de que todos vão tirar vantagem de você. Número 6. O medo de envolvimento. Você sabe, estar envolvido com as pessoas é muitas vezes confuso. E até mesmo decepcionante. É complicado se envolver com as pessoas. Significa trabalhar através de questões que surgem devido às nossas diferenças, às nossas falhas. E às vezes isso dá muito trabalho e sentimos como se preferíssemos não mexer com isso. Obrigada, mas eu vou fazer isso sozinho. Isso significa confronto. A maioria de nós prefere não queremos confrontar questões. Nós não gostamos de delegar para outras pessoas, trabalhamos até a morte, ficamos esgotados e acabamos murmurando, resmungando e reclamando, porque tudo o que fazemos é trabalhar o tempo todo. E não vamos delegar nada a ninguém, porque não queremos ter que aturar os seus pontos fracos. Eles não sabem fazer como fazemos. Porque afinal somos os únicos que fazem tudo certo. Estou lhe dizendo, eu estava quase morta há 6 anos atrás devido ao trabalho que eu tinha feito na tentativa de construir esse ministério e fazer o que eu senti que era a vontade de Deus. E foi mais fácil nos primeiros anos, mas a um ponto de saturação eu comecei a sentir como se eu simplesmente não pudesse mais fazê-lo. E tudo o que eu tinha feito era trabalho, 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 trabalho. Sabe, eu já escrevi 90 livros. Eu não fiz isso em férias. Amém? E eu não me arrependo. Quero deixar um legado para o corpo de Cristo de 100 livros. Esse é o meu objetivo. Quero que as pessoas estejam lendo meus livros muito tempo depois que Jesus me levar para casa. Porque alguns dos livros que mais me impactaram na vida são livros que foram escritos nos séculos 16 e 17. Então, quando a palavra está no papel, ela está lá para sempre. Obviamente, você pode ver pelo tamanho do ministério e pela quantidade de coisas que Deus nos tem deixado fazer, que isso levou uma quantidade enorme de trabalho. E eu me lembro de que alguns anos atrás eu disse para o meu marido, sabe o quê? Eu não vou trabalhar tão duro mais, eu não posso mais fazer isso. Se tivermos de reduzir este ministério e torná-lo menor, então eu vou fazê-lo. Bem, apenas sobre esse tempo, o nosso filho mais novo, que agora tem 31 anos, nesta época tinha 25 anos, e
Voltou a trabalhar conosco, ele trabalhou por um tempo, depois saiu, depois voltou a trabalhar conosco e eu percebi que Deus o colocou lá para tirar muito da responsabilidade que eu estava tomando. Nosso filho mais velho já trabalhou para nós e ele terminou as missões mundiais, mas um monte de coisas que eu estava lidando eram coisas com a TV e o rádio. Eu não fazia tudo sozinha, mas depois eu me envolvi com essas coisas e eu finalmente sabia que se eu não tivesse qualquer descanso ou alegria ou qualquer paz, que eu não poderia fazer tudo aquilo mais. Eu não poderia fazer nada mais. E muitos de vocês têm dito, eu não posso fazer isso por mais tempo. Tem alguém dizendo, eu não posso fazer tudo isso por mais tempo. Bem, eu virei Dave e eu raramente nos envolvemos na gestão do escritório. Sabemos o que está acontecendo, quando é necessário a gente se envolve, ficamos no topo de tudo, mas eu estou me dando agora para o que eu realmente fui chamada para fazer. Eu posso fazer um monte de outras coisas, mas eu não fui chamada para fazê-las. E só porque você pode fazer alguma coisa não significa que você deveria estar fazendo, ou apenas porque você fez isso por um certo número de anos, não significa que você ainda deveria estar fazendo. Há épocas em nossas vidas e nós deveríamos mudar as coisas para nossa próxima geração. Bem, tudo o que eles fazem não é o que eu faria, com certeza. Eu vejo as capas de alguns dos nossos CDs, às vezes eu penso assim, eu não gosto disso. Mas sabe o quê? Não é importante o suficiente para eu não passar por cima. E há coisas assim que acontecem, você sabe. Aqui e ali, para ser honesto, eu nem sequer presto muita atenção porque o resultado final é muito grande, gente. A bênção de Deus, de crescimento do ministério, as pessoas estão sendo ajudadas, eu não tenho que gostar de tudo. E você não tem que gostar de tudo também. Estávamos numa reunião do conselho e ainda estava tendo dificuldades em deixar as coisas. Muitas vezes queremos ter alguém fazendo o trabalho, mas ainda queremos dizer-lhes tudo o que fazer. Você não pode dar às pessoas responsabilidade sem dar autoridade. E se você dá autoridade, então você tem que recuar e ficar fora de algumas coisas. Você não pode procurar defeito em tudo. E falávamos sobre as cores para a revista e eles queriam usar algumas cores que não gostei. Eu disse, eu não gostei dessas cores e meu filho disse, bem, as pessoas gostam. E eu disse, eu não. E ele disse, desculpa, eu não sabia que você foi chamada para ministrar a si mesma. Uau! Porque eu quis dizer, eu não vou gostar e não vai parar a impressão. Desculpe, eu não sabia que tudo aqui era para você. Eu precisava ouvir isso dele. Ele é o único que poderia se safar me dizendo isso. E ele estava absolutamente certo. Eu não tenho que gostar de tudo. Todo mundo não é como você. Nem todos fazem tudo do jeito que você faz, mas você pode ficar bravo ou deixar as pessoas te ajudarem. Vamos para Êxodo 18, apenas um momento, quero lhe mostrar algo. Isto vai mostrar o ponto de vista. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele estava fazendo para o povo, ele disse, o que é isso que você está fazendo para o povo? Por que você se senta sozinho assim? Não seria diferente se eu olhasse para você e dissesse, por que você está fazendo tudo isso sozinho? E as pessoas ficavam à sua volta, de manhã até à noite. E Moisés diz ao seu sogro, porque as pessoas vêm a mim para consultar a Deus, por certo, todo mundo quer que eu faça tudo. Todo mundo quer falar comigo ao telefone, todo mundo quer que eu faça isso, todo mundo quer que eu faça aquilo. Então eu falo, eu não posso e não vou. E todos em sua família, todos seus amigos, as pessoas que dependem de você, elas querem que você faça tudo, elas apenas dizem, bem, você sabe, eu preciso que você faça, ninguém faz como você. Agora observe, olhe para Moisés. Quando eles têm uma disputa, eles vêm a mim. E eu julgo entre um homem e o seu próximo, e eu lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis.
Muitas vezes gostamos disso, bem. Todo mundo vem a mim, todo mundo vem a mim, isso me faz sentir bem quando todos vêm a mim. O sogro de Moisés disse: a coisa que você está fazendo não é boa. Vamos ver a próxima coisa. Você certamente irá desgastar tanto a si mesmo como a este povo. E aqui está o que acontece. Eu creio que Deus circunda cada pessoa com as pessoas que elas precisam para ajudá-las a fazer o que Deus a chamou para fazer. Eu acredito nisso. Eu posso dizer tudo o que está acontecendo através do nosso ministério. Eu quero ser honesta com você, exceto a pregação e escrita e o ensino e a oração. Eu tenho pouco a ver com tudo isso aqui. Porque Deus enviou as pessoas para fazer a parte que eu não posso fazer, mas eu tenho que deixá-las fazer. E até mesmo em uma unidade familiar. Deus dá o que você precisa nesta unidade familiar. Alguns de vocês, senhoras, estão administrando tudo e vocês poderiam dar ao seu marido algumas coisas, mas se você fizer isso, tem que dar a ele alguma autoridade? Homem, só eu faço todo o trabalho aqui nesta casa. Bem, não temos tempo para esse assunto. Quantos de vocês estão contentes por não termos tempo? Nós queremos que nossos maridos sejam cabeça espiritual da casa até que eles querem começar a tomar alguma autoridade? Apenas volte para sua cadeira e fique lá. Deite e assista um pouco de TV, meu bem. Eu queria que você pagasse as contas, mas agora que está me dizendo que eu posso ou não gastar, eu vou retirar. Obrigada. Isso está tão divertido, eu mal posso suportar. Amém? Você tem algumas crianças que poderiam ajudar, mas elas não podem fazer como você. Sim. O sogro de Moisés disse algo sensato. Você vai desgastar a si mesmo e as pessoas. Sabe o que acontece com as pessoas quando Deus coloca alguém, digamos, numa igreja ou em uma corporação que está dotada para certas coisas e ninguém os usa? Eles ficam descontentes, infelizes, e eles começam a murmurar e reclamar, encontrar falhas em tudo. Porque Deus não nos criou para o tédio. Não há nada pior do que ter que sentar e assistir alguém tentando fazer algumas coisas em que não é tão bom como você, mas eles não vão deixar você fazer por medo de que você possa roubar um pouco do seu trovão ou não fazer do jeito que eles queriam que fizesse. Você não precisa ter medo de se machucar se você se envolver. Você irá. Você não gostou muito? Mas você vai sobreviver. E você vai crescer. E você vai aprender. E você vai se recuperar. E você vai ter alguma ajuda.